Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Alisson e ele que já fez sua estreia lá no futebol português, como que está, como que ficou definido nessa sua negociação que foi realmente nos últimos dias de janela lá do futebol europeu. Além disso, o volante Jailson do Palmeiras, que foi especulado no Cruzeiro em duas oportunidades nessa janela aqui de 2023. É um atleta que não deve ter o seu contrato renovado e pode inclusive já agora, assinar um pré-contrato para o ano que vem. Eu ficaria de olho no jogador, acho que pode ser uma alternativa aí livre no mercado, e também do Nicão, que começou essa partida contra o Fluminense como titular, que eu não acho que seja o mais ideal para o Cruzeiro nesse primeiro momento, tá? Pode ver que o Cruzeiro não conseguiu jogar muito bem com ele, e eu já vinha falando que se fosse para o Nicão começar como titular, seria no lugar do Matheus Vital, como meia, e não como ponta direita, que eu quero comentar aqui também com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante, a gente chegar aqui a essa meta no YouTube. Bom, quero começar falando aí então sobre o Alisson, que foi lá para o Moreirense de Portugal e já fez a sua estreia por lá. Já tem duas partidas para você ter uma ideia, jogando então na vitória contra o Chaves fora de casa, entrou faltando 2 minutos e depois na derrota para o Sporting, jogo bem complicado do futebol europeu, fora de casa também, onde o Moreirense perdeu por 3-0, o Alisson começa no banco e entra jogando 3 minutos então nessa partida, saindo do banco de reservas. A expectativa então é que o atleta seja ali um reserva imediato, quem sabe jogue com mais frequência, e foi até difícil entender também essa sua saída, porque obviamente ele não tinha uma boa relação com o Pepa, onde ele vinha jogando muito pouco, muito mais como reserva do que titular. Foram apenas 22 jogos na atual temporada, e assim, eu pensei que com a saída do técnico, ele já tinha sido demitido, o Alisson não tinha saído, pensei que poderia mudar alguma coisa, ele ficar em definitivo no Cruzeiro, que não foi o que aconteceu, O Alisson aí deixou o clube da mesma forma e para o Moreirense de Portugal, que vai ter uma pequena compensação financeira próximo do que o Cruzeiro tinha pago, junto a luvas, para o jogador, que estava livre no contrato naquela ocasião, e deve manter um percentual de olho numa venda futura. Uma pena, porque eu acho que poderia sim agregar nesse meio de campo do Cruzeiro, e não foi porque saiu porque estava jogando o fino da bola por um valor gigante, Não, foi muito mais pela falta de oportunidades que ele vinha tendo aqui no Cruzeiro, e agora então fazendo essa sua sequência da carreira, no Moreirense de Portugal. Vale lembrar que o Alisson aí, o volante, tem 25 anos de idade, ele que é natural lá de Central de Minas, no estado de Minas Gerais. Então quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador e também a expectativa para a sequência da temporada. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Zapay, que por lá você pode conferir a placa do seu automóvel para verificar se não tem nenhum tipo de pendência em aberto, seja por exemplo de multa de trânsito, licenciamento, IPVA. Você vindo pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, você consegue baixar o aplicativo e consultar gratuitamente a placa do seu carro, da sua moto. Se tiver alguma pendência aberta igual essas que eu disse para vocês, você pode utilizar meu cupom Cruzeiro25 e parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito e ainda tendo 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo da Zapay. Então o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Corra lá e não perca essa chance. Quero falar também aqui sobre o Jailson, volante do Palmeiras, que já foi especulado no Cruzeiro em duas ocasiões, O atleta aí que está então com seus 28 anos de idade, tem contrato com o Palmeiras só até o final desse ano, até dezembro, e na minha opinião poderia sim ser uma alternativa para um atleta muito mais de marcação, Obviamente ele não vive uma grande fase, mas quem que do Cruzeiro contratou nesse ano que vivia uma fase excelente, Por exemplo, o Richard, o Ramiro, o Matheus Vital, o Lucas Silva, não, nenhum desses vivia uma fase gigante, mas são atletas que já tinham demonstrado um bom potencial, assim como o Jailson, que jogou bem na Turquia, jogou bem também no Grêmio entre 2017 e 2018, mas que desde quando voltou para o Palmeiras tem sido muito mais reserva do que titular. Ele até volta de lesão e fica alguns jogos à disposição do Palmeiras, vou deixar aqui com Abel Ferreira. No último jogo contra o Goiás ele ficou no banco, aí ficou no banco também contra o Corinthians, no duelo aqui, deixa eu ver, contra o Cruzeiro, ele, deixa eu só verificar, não foi nem relacionado para esse jogo. Jogou a última partida contra o Cuiabá, vitória fora de casa, lá no dia 19 de junho, não é isso? Não, 19 de agosto, no mês passado. Jogou aí um pouco mais do que 10 minutos, e o último jogo como titular na derrota para o Fluminense, que o Palmeiras estava reserva, ele jogou 66 minutos. Mas assim,
Nos últimos, sei lá, pegar aqui 10, 15 jogos, ele jogou 3, né? E um apenas começando como titular. Então está certo que quando terminar o ano, não vai ter essa sua renovação de contrato. Ele chega no ano passado, somou apenas 20 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nesse ano com mais 22 partidas, então tem sido muito mais reserva do que titular e alguns problemas físicos, né, dessa sua passagem. Ele surge muito bem aí então no Grêmio, principalmente em 2016 e 2017. Foi campeão da Libertadores, fica até 2018 no Grêmio, até o meio do ano, onde se transfere lá para o Fenerbahçe, lá da Turquia, o Fenerbahçe. Enfim, fica por lá durante 2 temporadas seguidas, jogou um pouco mais de 60 jogos. Só que teve também um problema físico, pelo que eu vi aqui, ó, a temporada 2021, até ele se mudar para a China, onde ficou nessa equipe por lá. Não sei se ele não jogou por questões físicas ou realmente porque não tem os números lá do futebol chinês, né? Porque ele mostra aqui que nesse 2020 e 2021 inteiro jogou apenas 6 vezes. Não sei se foi algum problema físico, mas mostra que o atleta não vem de uma sequência muito grande atuando não. O Cruzeiro buscou sim algumas opções de volante nessa atual temporada, só que acabou esbarrando em algumas pedidas financeiras e o Jailson foi muito mais especulado em janeiro, fevereiro, antes dessa definição, do que, por exemplo, nessa janela do meio do ano, né? Então eu quero saber o que você tem a dizer sobre o volante aí do Palmeiras, que como já o contrato dele se encerra em dezembro, falta menos de 3 meses, já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça para a Raposa no ano que vem. E para terminar com vocês, quero falar sobre o Nicão, né? Jogador que começou jogando depois de muito tempo nesse jogo aí, então, contra o Fluminense, que quem assistiu o meu vídeo de anteontem, né, do pós-jogo, do pré-jogo, viu que eu falei sobre essas chances do Nicão ou do Bruno Rodrigues começarem como titular, que era uma opção que eu não faria, tá? Por quê? Se fosse para jogar de ponta, eu preferiria manter o Arthur Gomes e o Wesley, ou o Wesley e o Bruno Rodrigues, do que colocar o Nicão. Para mim, se fosse colocar o Nicão e o Bruno Rodrigues, que foram muito bem e marcaram gols contra o Santos, seria saindo do banco de reservas e vendo, né, como que fosse, por exemplo, o primeiro tempo dos jogadores. Ou o Nicão jogando no lugar do Matheus Vital, só que o Nicão não faz esse papel de meia, né? É uma pena porque eu acho que poderia sim dar certo, mas até agora ele não foi utilizado nesse setor, muito mais como um ponta direita, que para contra-atacar estava penando nessa questão da velocidade e também quando o Fluminense se encaixou pelo aquele lado esquerdo, com o Diogo Barbosa, dos laterais tendo profundidade junto com o meio de campo, com o André, com o... acabei esquecendo o nome do outro jogador do Fluminense, mas enfim, acabou que o Nicão ficou perdido ali naquele setor, porque ele não atacava com liberdade, quando pegava a bola tinha que correr e não era a dele, e tinha que fazer esse papel de recomposição para marcar, que no lado direito ali do William vinha sofrendo bastante nessa partida contra o Fluminense. Então o Nicão não fez um bom jogo, bem diferente do duelo contra o Santos. Acho que poderia ser um atleta que sairia do banco para começar jogando, tá? 20 jogos, 3 gols e 1 assistência, jogou até muito contra o Fluminense, 74 minutos nesse jogo, jogou 22 contra o Santos e tinha tempo que ele não marcava, hein? Esse jogo aí contra o Santos ele marcou, o último que ele tinha marcado gols foi contra o Atlético no Campeonato Estadual e a última partida começando como titular, eu não vou nem ter aqui no meu histórico, tá? Vai ter quase 3 meses, mais de 4 meses que ele não jogava como titular do Cruzeiro, até nesse jogo contra o Fluminense. É aquela coisa, então no próximo jogo ele tem que ficar no banco, não tem nem que começar? Não, vai depender da estratégia no jogo contra o América. Só que eu acho que tendo essas peças no banco, eu acho que tem que jogar realmente ali, ó, Bruno Rodrigues, o Wesley e ter essa opção do Arthur Gomes no banco por uma peça de velocidade. Não vai ter como manter todo mundo titular. Não vai ter como também, por exemplo, vamos supor, vamos ter que tirar então o centroavante. Pode ser uma alternativa. Coloca o Bruno Rodrigues centralizado, o Arthur Gomes na esquerda, ou na direita o Wesley, e centralizado coloca ali, por exemplo, o Matheus Pereira, né? Então vai ter sim várias opções e ainda bem, vai ter alguns jogadores que vai ter que ficar no banco de reservas, mesmo que vive uma boa fase ou que pode ser uma alternativa para o estilo de jogo. Quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários sobre o Nicão e essa continuidade dele no Cruzeiro, no elenco titular, agora com o Zé Ricardo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que conto aí com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e o link também da Zapay, para você ver aí, né, verificar a placa do seu automóvel. Se não tem alguma pendência em aberto, tá o link aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!